Bom, seguimos aí a nossa grande tarefa aí, nossa quarta aula, né? E vamos trabalhar um pouquinho sobre as técnicas de aconselhamento. Já mencionamos um pouco sobre as técnicas. De preferência, tomar cuidado, porque existem técnicas que funcionam culturalmente para algumas pessoas, existem técnicas que não funcionam em determinados lugares. Então vai o alerta aí para quem tem uma visão geral aí da vida, dentro do próprio país. Cada estado, cada lugar tem um comportamento sociocultural e às vezes uma técnica que você usa lá no Rio de Janeiro, aqui não vai dar. Uma técnica que você usa lá em Porto Alegre, no Paraná, não dá certo. Então tomar cuidado. O aconselhamento é primariamente uma relação em que uma pessoa, o ajudador, busca assistir o outro, ser humano, nos problemas da vida. A ajuda pode ser um processo complicado, impossível de ser descrito em poucas palavras. Então destacaremos aqui algumas técnicas. Atenção. O conselheiro deve tentar conceder atenção. Isso é o contato de olhos, a postura. Então sempre que você está falando com alguém, tome cuidado de não deixar tá escrevendo, agora negócio de WhatsApp, de internet, você está conversando com a pessoa e ela está ali fora. Então toma cuidado, contato de olhos com olhos, postura, isso ajuda muito no aconselhamento. O conselheiro deve ser amável, bondoso e compreensível, ouvir. Então isso abrange mais do que uma recepção passiva de mensagens. O ato de ouvir envolve a percepção, evitar expressões verbais e não verbais, aguardar pacientemente durante períodos de silêncio ou lágrimas. Então, respeitar o período terapêutico, saber que aquela pessoa está chorando, que ela está num momento difícil, espera, deixa ela resolver e depois volta ao tema. Ouvir não apenas o que o aconselhado diz, mas aquilo que ele está tentando dizer ou deixar de dizer. Então lembra muito bem, usar os dois olhos e ouvidos para captar as mensagens transmitidas de voz, a postura e outras pistas não verbais. Então todo ser humano tem um livro, O Corpo Fala. Interessante observar. E o corpo ele entrega. Se eu estou cansado, eu estou cansado. Se eu estou feliz, eu estou feliz. O corpo ele é como diz o personagem mais sincero do mundo. Porque se você não está bem, você pode até enganar interiormente, dizer que está bem. Mas o teu corpo, a tua expressão corporal, ela vai entregar você. Então analisar as próprias reações quanto ao aconselhado, evitar desviar os olhos do aconselhado enquanto este fala. Controlar o sentimento em relação ao aconselhado, que possa interferir com uma atitude de aceitação, simpatia, que não faz juízo antecipado. O que nós entendemos? Deixa chorar, deixa falar e não entra como juiz. Por que está chorando? Para que chorar? Homem não chora. Para que isso? Você está exagerando. Isso às vezes, a gente escuta às vezes da pessoa que traz o rapaz, o jovem, o senhor, para o aconselhamento. Responder. O conselheiro deve ouvir bem para responder certo. Então tem alguns provérbios. Antes de falar, medita. Então se nós conseguirmos colocar em prática, seria ótimo, né? O conselheiro deve ouvir bem para responder certo. Orientar ou liderar é uma habilidade mediante a qual o conselheiro prevê a direção dos pensamentos do aconselhado e responde de maneira a direcionar a conversação. Exemplo, você pode dar mais detalhes? O que você está querendo dizer com? Então, quando acontece essa situação, você pode fazer essas perguntas e vai abrir o leque. A pessoa vai falar, o que você está querendo dizer com isso? Estou dizendo que estou com raiva dessa situação, estou decepcionado, e ela vai conversar muito mais. Refletir, de um modo de permitir que o aconselhado saiba que estamos com ele e podemos compreender seus sentimentos ou pensamentos. Exemplo, você deve sentir-se, acho que foi mesmo divertido.
Um breve resumo da entrevista pode ser também um meio de refletir e estimular maior exploração por parte do aconselhado. Então nós observamos aqui, dessa parte, interessante que se você usar somente a entrevista no aconselhamento, e aí nós vamos tratar um pouco sobre isso mais na frente, você já tem um material. Somente o primeiro dia a pessoa vem, você faz uma entrevista, nome, onde vai, os principais problemas que teve, tal. Tomar muito cuidado nessa entrevista, porque essa entrevista, ela pode bloquear o teu trabalho. Por isso que eu fiz alguns cursos, especialidade em psicodrama. E o psicodrama, por Jacob Moreno, ele traçou um perfil da espontaneidade. Então, nada programado. Você tem que ser espontâneo. Então, não tem nada como condicionado. Você precisa ser espontâneo o máximo possível para assim ser verdadeiro. E nessa questão é fundamental. Ok? Perguntar com a habilidade do conselheiro poderá extrair bastantes informações úteis. As melhores perguntas são aquelas que exigem pelo menos uma sentença de aconselhado. Exemplo, fale do seu casamento, em vez de, você é casado? As perguntas devem ser feitas de tal maneira que o aconselhado não responda apenas com uma ou poucas palavras. Seria sim, não, está bem, tudo, não, ok, mais ou menos. Os aconselhados podem ser confrontados com o pecado em sua vida, inconsistência ou comportamento derrotista, devendo ser encorajado a modificar seu comportamento ou atitude. Informar, interpretar, apoiar e encorajar. Isso nós já observamos nas classes anteriores, o quanto é importante. Ensinar, então é uma das técnicas importantes que são formadas a especialização da educação psicológica. O conselheiro é um educador, ensinando através da instrução e orientando. Um dos instrumentos de aprendizagem mais poderoso é que os psicólogos chamam de respostas imediatas. Isso envolve a capacidade do conselheiro e aconselhado discutir direta e abertamente o que está acontecendo no aqui e agora de sua relação. Desculpa. Isso quer dizer um caminho aberto. É perigoso? É. Porque aí pode fragmentar a autoridade do terapeuta, do conselheiro, ficar no mesmo nível. Mas tomar cuidado. É interessante aí que pode servir de apoio e um material muito eficaz no aconselhamento. Ok? Também nós precisamos dar uma olhada na questão da igreja e o aconselhamento. Então, quando entendemos sobre a questão de igreja, das três instituições fundadas por Deus, família, governo civil e igreja, somente a igreja é fator de sustentação da família. A participação ativa dos membros de uma família na igreja, realmente bíblica, fornece-lhes salvaguarda contra a erosão do grupo familiar. A igreja, com certeza, é a melhor escola para instruir as pessoas quanto aos princípios de um bom relacionamento familiar. Então, pessoal, para os nossos queridos aí que têm dificuldade de assimilar a instituição, querendo você ou não, a igreja ainda é o melhor lugar para a educação, para a formação, para o relacionamento. Com todos os escândalos, decepções, frustrações, mas ela ainda é o melhor lugar. Então essa história que a igreja não funciona, que a instituição está falida, isso não funciona, porque a igreja do Senhor nunca vai falir. A igreja do Senhor Jesus jamais vai acabar. Quando eu falo de igreja, não estou falando de um templo, estou falando do corpo. E naturalmente vai precisar estar em um templo, em um lugar. Isso é importante ressaltar aí, ok? Então vamos
ficar atentos sobre essa situação, a igreja e o aconselhamento. O que nós podemos resgatar aqui é que a igreja, ela joga um papel importante, mas o perigo é: eu não posso deixar meus filhos na responsabilidade da igreja. Ah, é que o meu filho não obedece o pastor, a professora da escola dominical tem que dar um jeito nele. Não. A educação, a formação inicial é a família. A igreja é um apoio. Então a igreja não vai restaurar gente que não quer, que não tem princípios. Tem que tomar muito cuidado. Tem pais que jogam os filhos para a igreja e falam que vocês resolvem aí o problema. Com certeza a igreja é o meio através do qual as pessoas conhecem a Jesus e são conectadas no seu corpo, passando a ter uma nova experiência com Cristo. No entanto, é importante salientar que existem grupos hereges que se levantam trazendo discórdia e traumas em muitas pessoas. Todo cuidado é necessário. Todo extremo e desequilíbrio deve ser tratados com cuidado. Vamos observar também, pessoal, que as questões que trazem desequilíbrio familiar, pessoal e familiar. Então estamos quase aí concluindo a nossa matéria, mas eu gostaria de deixar aí claro para vocês alguns pontos que são importantes para nós. A rejeição. Então esse é um problema aí, já deu bastante material, né? Rejeição do ventre, a rejeição do filho, da filha, toda uma história que o conselheiro necessita estar atento. O sentimento de rejeição talvez seja um dos mais terríveis destruidores da personalidade. A rejeição traz sentimento de inutilidade. Quando sentimos rejeição dos pais, da pessoa amada ou qualquer outra pessoa, é como se o mundo desabasse. Quando tratamos de pessoas que sofrem de rejeição, precisamos ter muito cuidado na ajuda da reconstrução de sua personalidade. Então é sempre importante. O conselheiro precisa entender como foi o parto, como foi a gravidez, se foi planejado, se foi projetado, se foi um acidente, se foi um descuido, se aquela criança nasceu de fruto de amor, de oração, de querer um filho, ou se nasceu porque descuidaram. E logo já vem outras consequências. O luto, a morte e o luto são questões difíceis de enfrentar. Nós já falamos aqui sobre a questão de Jesus, Lázaro. Falamos sobre o período normal do luto, de 9 meses a 1 ano. Depois disso, você vai lembrar sempre. Né? Você nunca vai esquecer da tua mãe. Eu vou comer polenta com queijo e radite, como se chama lá no Rio Grande. Eu lembro que a mãe fazia. Eu vejo um homem vestido de bombacho, um cavalo, um traje gaúcho, eu lembro do meu pai. E cada coisa eu vou lembrar sempre algo, mas eu não vou lembrar com a dor, com o sofrimento, com a situação não resolvida. Então o luto chega uma hora que você precisa resolver. Caso você não consiga resolver, precisa então buscar um profissional para tratar o tema. A sexualidade, então a nossa sociedade, ao que tudo indica, está obcecada pelo sexo. Trata de um assunto de interesse central nas escolas, na televisão, nas revistas, nos anúncios, na literatura, na música, no cinema, etc. Aquilo que Deus criou para prazer e intimidade tornou-se pervertido. Foi por causa do pecado sexual que Sodoma e Gomorra foram destruídas. A sexualidade doentia distorce o plano perfeito de Deus para os seres humanos. Ela destrói a intimidade e a comunicação. É egoísta no geral. Expressa o desejo de manipular, controlar, magoar e etc. Então a sexualidade, ela precisa ser resolvida. Não adianta você casar para resolver. Tem pessoas que falam, eu vou casar porque aí eu vou melhorar. Não, você casa pode até piorar.
tem que buscar ajuda, tem que buscar a causa, e o conselheiro vai estar aí dando a indicação, a orientação. A sociedade está pervertida? Está. Então todo cuidado é pouco. A prática do sexo fora da visão de Deus traz efeitos devastadores. É impossível compreender ou descrever adequadamente os efeitos do sexo fora do casamento. Essa atividade sexual é pecado e, segundo a Bíblia, todo pecado que não for confessado para receber perdão de Deus será punido no juízo futuro. Mas os efeitos do pecado surgem muito depressa. O prazer dura curto tempo. Contudo, as consequências e sofrimento poderão ser eternos. Então nós falamos também na aula anterior, se tivéssemos consciência de elaborar a culpa, logo as consequências, certamente muitas coisas não faríamos. Então o efeito da sexualidade, da desviação da sexualidade, são terríveis. Então, como diz o texto, em um momento de prazer, um minuto de prazer, você pode perder tua história, tua família e tudo. Por isso que necessitamos depender de Deus, necessitamos estar em comunhão com Deus, que o Espírito Santo nos ajude, tanto como conselheiro, como aconselhado, para não cair nessa desgraça. Porque no momento que acontecer uma desgraça dessa, acaba com a família, acaba com a história. E uma geração pode afetar as próximas gerações. Então, todo cuidado é pouco. As consequências, do sexo fora do casamento estão emocionais. Emocional, culpa, ciúme, medo, ansiedade, insegurança, autocondenação, ira e depressão. Espirituais, a fornicação, adultério, a luxúria e outras formas de sexo fora do casamento que são condenadas. Pelas Escrituras, como diz 1 Coríntios 6, de 15 a 20, vem as consequências físicas, vem a gravidez, ilegítimas, doenças venéreas, AIDS e etc. Então, pessoas que foram aventurar e que tiveram como presente de consequências AIDS. Então, na hora de pecar, parece que é uma coisa muito boa. Não é ruim, é o prazer. Mas as consequências, elas vêm e forte. O que pode fazer então o conselheiro? A maioria de nós, a maioria examinaria os dados científicos, sociais e bíblicos para ver se é possível resolver o impasse. Independente de qualquer circunstância, a palavra de Deus prevalece e deve ser obedecida. Não podemos esquecer que muitas vezes os valores da sociedade, até mesmo alguns dados científicos, contradizem os ensinos bíblicos. Ok? Talvez você pergunte aí, então, tudo bem. Quais seriam então os dados científicos? Muitas vezes a pessoa... Eu escutei uma vez um pastor dizer, mas o outro está com problema de ordem sexual, porque ele também é crente e não sai com nenhuma mulher. Então, pode ser um dado científico, você precisa ter as suas experiências sexuais antes do casamento, para você ter certeza que você funciona, que você é um homem. Eles podem até provar cientificamente, mas biblicamente, nós precisamos seguir o que diz a Bíblia. Viver uma vida santa, agradar a Deus e esperar o dia do casamento. Tudo bem, é difícil, cada dia está mais difícil a nossa juventude, mas não é porque está difícil que nós vamos mudar. A Bíblia não vai mudar. A Bíblia sempre será a Bíblia. Então, não tem. Mas é que é outra geração. Estamos em outros tempos. A Bíblia segue a mesma. A Bíblia é bem clara na questão da imoralidade sexual, e o ajudador cristão considera a palavra de Deus a única fonte de estabilidade e certeza com respeito à moral.
ela deve ser nosso guia em todos os tipos de aconselhamento. Logo, nós observamos a culpa. Mesmo que o sentimento de culpa muitas vezes nos atinja, ele tem um propósito muito benéfico. Serve de aviso de existe alguma coisa errada em nossa alma e em nosso relacionamento com Deus e com os homens. Significa também que temos violado princípios morais e éticos. Em regra geral, nos sentimos culpados, indignos, ansiosos e cheios de remorso. Da mesma forma que a dor da enfermidade nos avisa da necessidade de buscarmos a cura, o sentimento de culpa nos avisa que devemos nos arrepender e retificar o dano cometido. Então, no aconselhamento é importante aceitar incondicionalmente o aconselhado, carregar de culpa, aceitá-lo tal como ele é. Significa abrir a porta para a confissão e fortalecer sua vontade para que ele dê passos até a restauração perante Deus. O conselheiro deve encorajá-lo a falar livremente acerca de sua falta, não o condenando, nem o consolando prematuramente, dando-lhe tempo para que ele se arrependa. Deve permitir que a pessoa confesse. Se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração. 1 João 1,9 deixa bem claro: se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos limpar e nos purificar. Então, importante, não existe pecado que Jesus não perdoe. O que falta é confessar. Estamos concluindo e vamos trabalhar um pouquinho também sobre a questão da solidão. Então, a solidão atinge a todos periodicamente. Então, a solidão é um estado emocional que não está condicionado a ambiente geográfico, a quantidade de pessoas. É algo íntimo. Você pode estar sozinho na multidão. Então, existem pessoas que sentem solidão na multidão. O psicólogo cristão Gray Ellison sugeriu a existência de 3 tipos de solidão. Solidão emocional, que envolve a falta ou perda de uma relação psicologicamente íntima com outra pessoa ou pessoas. O indivíduo emocionalmente solitário sente-se muito só e pode recuperar-se apenas quando estabelece novos relacionamentos em profundidade com outros. A solidão social é o sentimento da falta de propósito, ansiedade e vazio. O indivíduo sente-se como se estivesse fora de tudo e à margem da vida. A solidão existencial, que se refere ao sentido de isolamento, que vem quando a pessoa está afastada de Deus e se sente que a vida não tem significado ou propósito. Por isso que normalmente as pessoas dizem que a solidão é do tamanho, o vazio do tamanho de Deus. Quando você entrega a tua vida para Deus, Ele vem e enche o teu coração da presença dEle. E a solidão desaparece. Então não vamos perder essa bênção de deixar Deus entrar na nossa vida. Logo nós, para concluirmos, falar um pouquinho sobre a depressão. Então, no contexto cristão, sempre tem que deixar bem claro: existe possibilidade, sim, que o pastor tenha depressão, a pastora, os líderes. Existe possibilidades de filhos de pastores estar em depressão, missionários em depressão, qualquer função religiosa. Por quê? Antes de pastor, antes de qualquer rol social, nós somos humanos. Então não tem essa que, é porque eu sou crente, então eu abandono toda a estrutura humana. Todos nós estamos sujeitos à depressão. A depressão leve, a depressão grave e a depressão crônica. Então tem que tomar cuidado. Infelizmente, quando a depressão não é tratada, pode chegar na profunda depressão e até o suicídio e o mundo psicótico, que é a ruptura com a realidade. Os sinais de depressão incluem tristeza, apatia,
tornando difícil continuar vivendo. A pessoa perde toda a força, toda a energia de vida. E isso é importante estar sempre atento. A perda é geral. Então, dentro da depressão, o conselheiro vai precisar estar atento. E eu sempre falo, ou Jesus te cura, ou você tem que buscar um remédio. Ou Jesus vai te curar, ou você vai ter que buscar um remédio, vai ter que buscar uma alternativa, vai ter que ver o que você vai precisar tomar, se você vai precisar um pouquinho mais, né, de um segmento médico, psiquiátrico, o que você vai precisar. Mas, se vocês acompanham a mídia, aí vocês veem que pessoas famosas caíram em depressão. E a vida é assim. Às vezes você perde, às vezes a tua estrutura. Eu sempre falo, às vezes você perde mãe, pai, irmão, amigo e não cai nada. De repente você perde a tua avó, cai em depressão. Por quê? Porque a avó, o avô era a viga, o que te sustentava. Então quando de repente você perde alguma coisa que era tudo na tua vida, existe a grande possibilidade da depressão. Não tenha medo, não tenha vergonha de buscar e dizer, eu estou com depressão, estou com problema, não tenho mais vontade de nada, e busque ajuda antes de maiores consequências. Nós temos os efeitos da depressão, ninguém gosta, na verdade, de ter problemas, mas esses, algumas vezes, podem servir a um propósito útil. Então, de repente, você passar por uma depressão, passar por um problema, você pode ajudar outros. O comportamento neurótico, incluindo a depressão, pode não ser agradável, mas nos ajuda. Eventualmente, porém, as pessoas feridas emocionalmente compreendem que os benefícios da depressão não são realmente satisfatórios. Tais pessoas começam a odiar o que estão fazendo e, com o tempo, acabam odiando a si mesmas. Isso, como vimos, produz a depressão. Além dessas questões ligeiramente abordadas nesses apontamentos, outros tantos problemas provocam desequilíbrios emocionais e psíquicos nas pessoas, levando-as muitas vezes a doenças psicossomáticas de profunda gravidade. É necessário que o conselheiro cristão tenha muita sabedoria de Deus e equilíbrio, além, é claro, da ajuda do Espírito Santo para servir a causa de Cristo. A Bíblia Sagrada, com certeza, é a fonte de Deus, para que os conselheiros cristãos possam buscar nela conhecimentos divinos e aplicar no dia a dia. Depois eu vou deixar com vocês aqui um material sobre depressão em pastores, para vocês terem um amparo assim, teórico também sobre o que nós comentamos, e observar que a vida de pastor, a vida do missionário, a vida do líder religioso é uma vida bem complexa e muito ativa, e principalmente de mudanças de humor. Você está uma hora casando, depois ligam para você, acabou o casamento, morreu fulano, você tem que ir lá. Então, ao mesmo tempo que você estava dando uma palavra de alegria no casamento, você vai lá agora, tem que consolar e sofrer com a pessoa que morreu. Então, existe uma mudança de humor muito rápido na vida pastoral. E isso também pode provocar a depressão. Ok? Que Deus o abençoe e que vocês possam pesquisar depois lá na Universidade do Rio Grande do Sul, Unicino, sobre a depressão na vida de pastores. E vai ser bem interessante ver que não é por causa de ser pastor ou não. Qualquer pessoa está sujeita a qualquer tipo de problema. Pedimos sempre a Deus que nos guarde, nos livre, mas essa é a realidade. Esperamos e desejamos, né, que as bênçãos de Deus estejam sobre vocês e que essa matéria ajude e que você possa ler outros livros. Isso simplesmente é um resumo de tantas coisas, né, boas que a gente aprende, e que esse foco do aconselhamento cristão sirva para abrir a nossa mente e formar uma estrutura de aconselhamento nas igrejas e ajudando o nosso próximo, levando a carga, ajudando o que está fraco. E nunca esqueça que se você não está passando por problema hoje,
agradeça a Deus. Mas em algum momento, se você não passou, você poderá passar, ou a tua família. Ninguém está livre de passar por uma prova, por uma luta. Então ajude essa pessoa e vai ser de grande bênção para todos. Um grande abraço, até a próxima.